Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Amém. Eu refleti um pouco sobre o que falar nessa noite, e algumas coisas vieram à minha mente, e eu fiquei pensando no cuidado que nós temos aqui na igreja de estar compartilhando sempre aquilo que nós entendemos que seja a sã doutrina, sempre aquilo que nós entendemos que é a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas, sem muito enfeite, porque aquilo que é precisa ser, e nós não temos nenhuma intenção de alguma maneira maquiar para você um cristianismo que não é fácil. Até porque Jesus disse em João que no mundo nós teríamos aflições, e nesse mesmo pedaço, nessa mesma frase, nesse mesmo momento que ele falou, o mundo vocês terão aflições, ele também nos diz, tenham bom ânimo, porque como eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Numa outra passagem, esse mesmo Jesus falou, se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem de alguma maneira viver esse cristianismo, vocês precisam pegar, cada um de vocês, uma cruz, a sua cruz, e caminhar, e carregar essa cruz. E a cruz em nenhum momento era um objeto que trazia boas lembranças para ninguém naquela época. A cruz era algo que mostrava sofrimento, a cruz era algo que apontava para o sofrimento. E é interessante que durante a semana nós vamos sendo abençoados com coisas que conversamos com irmãos, e essa semana eu fui abençoado pelo testemunho de um irmão aqui da igreja, que disse que no passado ele tinha muitas coisas, apartamento, carro, uma vida muito estável, mas ele não era feliz, e hoje ele não tem nada, mas hoje ele é feliz, porque hoje ele tem Deus na vida dele. E esse homem testemunha isso para mim com muita alegria, e é claro na cara dele que é verdade, que ele não está justificando o momento difícil que ele passa, financeiro, de saúde, mas ele fala, Leandro, agora eu estou feliz, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho Deus, e antes eu não tinha como ser feliz sem ter Deus na minha vida, sem ter Jesus na minha vida. E eu fiquei então pensando, irmãos, sobre tudo isso, pensando sobre o quanto esse Deus que nós cantamos, esse Deus que nós temos mais que 10.000 razões para adorar, para celebrar, muito mais que 10.000 razões, para que nós pudéssemos nessa noite fazer uma reflexão aqui, e pensarmos em como nós estamos respondendo a esse amor de Deus, em como nós estamos se portando. E eu fiquei na minha mente pensando sobre a diferença de estar apaixonado por Deus ou amar a Deus. E uma definição bem científica sobre paixão vem lá da Universidade de Nova York, uma professora chamada Sid Hazan, diz que eu e você, todos os seres humanos, são biologicamente programados para se apaixonarem. Durante 18 a 30 meses, eu e você temos algumas substâncias no nosso corpo, uma delas é a dopamina, outra é a ocitocina, que são comuns no corpo humano, que são encontradas, e quando elas se juntam, elas provocam uma sensação de paixão. Só que com o tempo, o nosso organismo se torna resistente aos efeitos dessa substância, e a paixão então se desvanece. A paixão gradualmente vai se desvanecendo, e se aquilo realmente vira amor, a coisa então vira uma manifestação um pouco mais branda. Ainda há sim um companheirismo, um afeto, um respeito, o suporte, o amor, que é algo mais profundo. A paixão é algo mais superficial. E é interessante que algumas outras estatísticas nos mostram, por exemplo, que até 5 anos de idade, quem aqui tem até 5 anos de idade? Ninguém.
100% dessas crianças têm necessidade de receber amor, e 0% necessidade de dar amor. Até 5 anos, elas não têm nenhuma necessidade de dar amor. De 5 a 10 anos, isso começa a mudar. 90% é uma necessidade de receber amor, e somente 10% uma necessidade de oferecer amor. De 10 a 15 anos, os números mudam mais uma vez. 75% é a necessidade de alguém de receber amor, e 25% necessidade de dar amor. Dos 15 aos 18, 65% de necessidade de dar amor, de receber amor, e 35% necessidade de dar amor. De 18 a 23 anos, isso começa a se igualar. As pessoas têm 55% de necessidade de receber, e 45% a necessidade de dar amor. A partir de 23 anos, nós começamos a passar da linha dos 50%, e agora a maior necessidade das nossas vidas, cientificamente comprovada, é de dar amor. Nós, depois dos 23 anos, e muitos de nós estão nessa faixa de idade, nós temos uma maior necessidade de dar, ao invés de receber. Nós queremos receber também, porque é bom receber um ato de amor, é bom receber algo, mas nós temos uma maior necessidade de dar amor. E nós, irmãos, fomos alcançados por um Deus que é amoroso, um Deus que é, na sua essência, amor. 1 João 4, se você puder abrir, versículo 7 ao versículo 10, fala sobre esse amor de Deus. 1 João 4, do 7 ao 10 e depois o versículo 16, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 16, assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, e a maior manifestação do amor de Deus, nós vimos no seu Filho Jesus, quando pôde vir ao mundo, e morrer por mim e por você. Jesus vem revelar, irmãos, o amor do Pai. Jesus vem escancarar esse amor que eu e você podemos receber e sentir até hoje. E esse amor não se limita a Deus, mas Jesus esteve aqui e foi alguém que amou as pessoas que estavam à sua volta, e o seu sacrifício naquela cruz é uma prova de amor. Em João 15, versículo 9, Jesus está dizendo, como o Pai me amou, da mesma maneira que o Deus, Criador de todas as coisas, o Criador do universo, me amou, Jesus está falando, eu vos amei, eu amei vocês, por isso, permaneçam nesse amor, permaneçam no meu amor, vivam esse amor. Nós lemos 1 João, e 1 João está dizendo, quem não ama, não é nascido de Deus. Não é possível que você diga que é de Deus, que é alguém que vive Deus, serve a Deus, se você não é alguém extremamente amoroso, porque nós servimos e conhecemos um Deus que é extremamente amoroso, porque Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, e esse Filho esteve aqui na terra. Em vários momentos, irmãos, nós podemos, eu e você, analisar a vida de Cristo. Em vários momentos nós vamos ver um Deus amoroso,
O primeiro milagre de Jesus, lá em João 2, versículo 1 ao versículo 11, que é o milagre lá em Caná, o casamento. Jesus, Ele ama em meio a uma situação de falta, uma situação de carência. A festa está acontecendo e acaba o vinho, acabou a bebida da festa. Como que essa situação ia ficar para o noivo, para os familiares? A festa está bombando, está no meio da festa, começou a tocar a Anitta e acabou o vinho. Acabou o vinho. Em meio à falta, irmãos, Jesus é alguém que se incomoda, é alguém que se compadece. Jesus então fala, não, é preciso fazer algo. E talvez, irmãos, nós não temos o mesmo poder de Jesus de fazer um milagre, da água ser transformada em vinho, mas nós podemos, irmãos, tirar R$10 do nosso bolso e comprar um vinho, e comprar uma água, e comprar um refrigerante, e comprar um suco. Jesus amou em meio à falta, e nós precisamos amar também em meio a situações parecidas. Jesus viveu aqui na terra como um homem, Ele era Deus, mas Ele foi homem, encarnado, Deus encarnado, e viveu as mesmas situações que eu e você vivemos. Quantas vezes nós não vivemos situações onde nós vemos os nossos irmãos passando por dificuldades, por faltas, por falta, por situações que nós podemos se envolver, nós podemos ajudar. Avançando em João no capítulo 4, Jesus está com uma mulher, a mulher samaritana lá em Samaria, e Jesus demonstra mais uma vez o seu amor, porque Ele fala com aquela mulher, porque Ele ama aquela mulher, que era alguém, que era a escória daquela sociedade, era alguém que tinha um X nas costas. Jesus ama então, em meio a qualquer preconceito social, racial, Jesus demonstra o seu amor. E o padrão, irmãos, para nós cristãos, é que nós devemos demonstrar esse mesmo amor. Nós devemos demonstrar o mesmo amor que Deus nos amou. E é interessante, quando você está num relacionamento com qualquer pessoa, é sempre muito complicado você dar o primeiro passo. É muito legal quando você ganha um presente, aí você retribui. É muito legal quando você recebe um convite, aí num determinado momento você quer retribuir também, mas dar o primeiro passo muitas vezes é difícil. Nós somos, na essência, pessoas egoístas, mas Deus não. Deus deu o primeiro passo, e Deus envia o que Ele tinha mais de precioso, seu Filho, para morrer por mim e por você. Em Mateus 8, 23 a 27, Jesus ama os discípulos dele em meio ao medo. Tempestade estava ali, causando pavor para aqueles homens que estavam no barco. E Jesus demonstra mais uma vez o seu amor, em meio ao medo dos seus discípulos, Jesus demonstra o seu amor e acalma a tempestade. Mateus 14, do 13 ao 21, Jesus olha muitas pessoas, milhares de pessoas famintas, que não teriam tempo de voltar para suas casas para jantarem, que não teriam tempo de se alimentar, não teriam tempo de pedir uma pizza, de passar numa padaria. Jesus ama aquelas pessoas em meio à fome, em meio à dificuldade. Jesus mais uma vez demonstra amor. Em João 9, 41, Jesus cura um cego de nascença, alguém que vivia em desgraça, alguém que vivia aquém da sociedade. Jesus ama esse homem. Jesus ressuscita também em João 11 o seu amigo Lázaro. Em meio à tristeza, Jesus demonstra mais uma vez amor. E depois disso, irmãos, depois de tantas demonstrações de amor para as pessoas que estavam à sua volta, para aquela sociedade, Jesus escancara isso quando é pregado naquela cruz por mim e por você. Efésios 5:2 diz, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma
agradável de Deus. 1 João 3,16 fala: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A comparação aqui é injusta, irmãos, porque ele está dizendo, Jesus deu a vida dele por você, você deve dar a sua vida pelo teu irmão. É muito difícil pensar isso, irmãos, que nós devemos abrir mãos de todos os nossos confortos, de todas as nossas pensamentos, todo o nosso orgulho, para que nós possamos dar a nossa vida pelaquela pessoa que está do nosso lado, assim como Jesus fez. Max Lucado diz, não foram os pregos nas mãos e nos pés que detiveram Jesus naquela cruz, mas o que fez com que Jesus falasse, Deus, se possível, passe esse cálice, mas que a tua vontade seja feita, por mais que a vontade de Jesus talvez não fosse ir para aquela cruz, porque era muito difícil, mas a vontade de Deus foi feita, e aquilo que fez com que a vontade de Deus foi feita, que Jesus fosse submisso, obediente até a morte de cruz, foi o amor que Ele tinha por mim e por você. Foi o amor que Ele demonstrou por mim e por você. Nós somos amados, irmãos, mesmo sendo pecadores. Brennan Manning diz que Jesus nos ama como somos, e não como deveríamos ser, já que nenhum de nós é como deveríamos ser. E eu fiquei pensando se muitas vezes nós esquecemos dessas coisas, e vivemos somente uma paixão, somos apaixonados por Deus, somente apaixonados por Jesus, e cientificamente uma paixão só dura no máximo 30 meses, ou se realmente nós amamos Deus, nós amamos Jesus, e se nós afirmamos então que amamos Deus, e dizemos amém para isso, nós precisamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 2 Coríntios 5,14, diz que esse amor revelado lá naquela cruz nos constrange. Paulo está dizendo, porque o amor de Cristo nos constrange, e é verdade, porque nós, sem termos nenhuma condição, sem termos qualquer capacidade de retribuir, irmãos, nós fomos amados, um amor que não cobrou nada, e foi pago um alto preço naquela cruz. Foi pago um alto preço naquela cruz. João 14:21 dá uma dica de como eu e você poderíamos, de alguma maneira, retribuir esse amor. O texto fala, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, então, será automaticamente amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Nós temos, irmãos, e vivemos, como eu disse lá no começo, nós vivemos uma igreja que prefere falar a verdade do que ser julgada por esconder algo de você, de florear um evangelho, que é um evangelho que é diferente do que muitas vezes nós vemos aí fora. Como eu disse, o testemunho de um irmão que não tem nada, mas fala, agora eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho nada material, mas eu tenho Deus, eu tenho tudo. Isso é uma realidade, irmãos, para um evangelho que é correto, um evangelho que é verdadeiro, não é uma realidade em todo lugar, porque ainda se busca a tentativa de fazer com que eu e você pensamos ou que busquemos que a gente tem que ser cabeça e não cauda. Mas então esse irmão que diz que não tem nada, mas tem tudo porque tem Deus, tem alguma coisa errada com ele? Não tem nada errado, porque Deus é tudo nas nossas vidas. Deus é tudo para nós, Deus é tudo nas nossas vidas, irmãos.
E se Deus é tudo para nós, e se nós amamos a Deus, então nós precisamos amar os nossos irmãos. Em João 21, versículo 15 a 17, Jesus está fazendo uma pegadinha com Pedro, e ele está tentando confirmar esse amor. Fala, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses aqui? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, Pedro deve ter já começado a ficar meio impaciente. Pô, Deus, Jesus, sim, eu te amo, tu sabes. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E Jesus respondeu: cuide das minhas ovelhas. Essa pergunta refletiu durante esse dia no meu coração, irmãos. Leandro, tu me amas? Por mais clichê que pareça. E eu fiquei pensando se as minhas escolhas, se a minha vida então refletia alguém que responde a esse amor de Deus. E Marcos 12, versículo 30 a 31, fala do resumo que Jesus fez quando questionado quais eram os mandamentos mais importantes. E Jesus falou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o Senhor, o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Jesus então está dizendo: vocês precisam escolher amar. Nenhum fato justifica o ódio, nenhum fato justifica a não demonstração de amor, porque você precisa amar o Senhor teu Deus. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E se Jesus parasse por aí, nós já deveríamos automaticamente amar os nossos irmãos, porque Deus é amor, a essência de Deus é amor, e se nós entendemos isso, nós devemos também, irmãos, viver em amor. Mas Jesus continua: tem mais um, tá? Ama o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. A primeira escolha, irmãos, é o amor. Nós precisamos escolher o amor. A segunda escolha, irmãos, está em Salmo 30, versículo 5, que é um texto conhecido que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Irmãos, muitas vezes os problemas e as dificuldades são oportunidades, irmãos, de nós vermos Deus, de nós vermos o consolo de Deus, de nós vermos o consolo de alguém que pode ser usado por Deus para nos abençoar. Nós então, irmãos, podemos escolher no nosso relacionamento com Deus a alegria, por mais que seja difícil, e é difícil, é muito difícil. Leandro, você não conhece meus problemas, eu não conheço mesmo. Leandro, você não sabe o que eu passo, é verdade. Mas nós oramos para que você possa irromper numa manhã de alegria, consolado por Deus, porque é Deus que pode, irmãos, pode te consolar, é Deus a fonte dessa alegria, é Deus a fonte do amor. Em outro texto, irmãos, talvez o texto em Mateus, conhecido como Sermão da Montanha, de coisas tão ricas e preciosas, Jesus está dizendo em Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados vocês são, mais que felizes vocês são, quando, por minha causa, vocês forem insultados, forem perseguidos, quando se levantarem calúnias contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegre-se, fiquem felizes, vocês são bem-aventurados.
Os problemas, irmãos, são oportunidades de nós vermos Deus, por mais que doa, por mais que demore muito, por mais que seja difícil, os problemas são oportunidades de nós vermos Deus. E eu gosto de pensar que Deus atua naquilo que é impossível. Deus que nós servimos e cantamos é um Deus do impossível. Ele faz milagres mesmo, mas aquilo que é possível Ele usa eu e você. É você que pode dar uma carona, é você que pode doar uma cesta básica, é você que pode entregar um pão, é você que pode fazer uma oração, é você que pode fazer uma ligação. Eu e você, escolhendo amar, escolhendo a alegria do Senhor, que é a nossa força. A terceira escolha, irmãos, está também em Mateus 5, no Sermão da Montanha, o versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, eu escolho paz, eu entendo que Deus me ama, e eu escolho então viver em paz, viver o perdão. Se você esteve hoje de manhã, entendeu que nós precisamos pegar uma bacia, uma toalha e vamos lavar pé. Vamos lavar pé sujo. Vai ter uma joanete lá, a gente lava também. Uma unha encravada. Escolha paz, escolha viver perdão. Porque esses serão chamados filhos de Deus. Versículo 7 de Mateus 5 fala de uma outra escolha. Bem-aventurados os misericordiosos, pois são esses que vão obter misericórdia. Deus tem nos dado misericórdia que é renovada a cada manhã, e nós somos maus, irmãos, nós somos maus, nós pecamos diariamente. Nós podemos falar como Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. E ainda assim a misericórdia de Deus nos alcança a cada dia. Nenhum de nós é bom, irmãos. Pode pôr o teu currículo aqui, você pode ter 9 dons, você pode orar, você pode fazer o que for, não adianta, irmãos. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, engana-se a si mesmo. Nós somos pecadores, somos alcançados com misericórdia, então, irmãos, nós devemos escolher ser misericordiosos também. Se Deus me trata assim, por que eu não trato os meus irmãos? Estendendo a mão, demonstrando a mesma misericórdia com que Deus demonstra para mim. Uma outra escolha, irmãos, está em Romanos 12, versículo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Escolha paciência, irmãos. Escolha o melhor lugar para esperar, que é esperar em Deus, porque Ele trabalha continuamente. Deus não dorme um minuto sequer. Eu negligencio tudo no mundo, as inconveniências, o ritmo do mundo, a insanidade da geração que nós vivemos, do fast food, e nós ficamos alegres na esperança e somos pacientes em meio às dificuldades da vida. E perseveramos orando, como disse Tessalonicenses, orando sem cessar. Escolho paciência. Escolho também, irmãos, fidelidade. Apocalipse 2, versículo 10 diz o seguinte, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sou amado por Deus. Não é paixão, Leandro, paixão passa, é amor. Escolha então ser fiel a esse Deus, porque sendo fiel até a morte, eu receberei então a coroa da vida, eu receberei o servo bom e fiel. Mateus 5,5 fala de algo que a Elise falou bastante hoje de manhã. Escolhemos humildade. Bem-aventurados humildes, pois são esses que receberão a terra por herança. Se eu tiver que em algum momento levantar a minha voz, se eu tiver que levantar o que seja para louvar a Deus, irmãos, que não seja para me achar maior que ninguém. A palavra de Deus fala, nós precisamos nos considerar menores do que os nossos irmãos. Nós precisamos considerar cada um dos nossos irmãos superior a nós. Não importa, irmãos, não importa.
No reino de Deus não importa quantas pós-graduações você fez, quantas línguas você fala, não importa nada disso. Vivemos em comunidade, somos iguais, irmãos. Precisamos ser amados, precisamos receber misericórdia, somos pecadores. Somos pecadores. Escolha então, irmãos, reconhecer que eu dependo dos meus irmãos. Escolho a humildade para servir, a humildade para pegar aquela bacia e lavar os pés mesmos. E a última escolha, irmãos, está em Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Escolho ter autocontrole, escolho suportar o meu irmão. Foram algumas escolhas, irmãos, que eu citei, talvez a gente poderia também listar 10.000 escolhas, que nós precisamos fazer diariamente em resposta a esse amor de Deus que nos alcança, irmãos. Eu escolho amar, eu escolho ser alegre, eu escolho viver em paz, eu escolho demonstrar misericórdia, eu escolho ser paciente, eu escolho ser fiel, eu escolho ser humilde, eu escolho ser dócil, ser paciente, suportar uns aos outros com amor. Irmãos, relacionamentos são difíceis, e é sempre assim, os piores relacionamentos sempre são na igreja. Fala, caramba, a igreja, o cara lá no mundo não pisa no meu pé, mas na igreja tem alguém que sempre pisa no meu pé. E vai ser assim, irmãos, para sempre. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, pensamos coisas diferentes, mas se nós entendermos que nós precisamos ser humildes, se nós entendermos que nós precisamos amar incondicionalmente, se nós escolhermos amar, não só ser apaixonados, que passa, mas se nós escolhermos amar, irmãos, então nós vamos conseguir caminhar, nós vamos conseguir seguir, irmãos. Nós vamos amar a Deus e nós vamos amar o nosso próximo. E 1 João 4,7 novamente diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama, então, irmãos, é nascido de Deus. Então, se não ama, não é nascido de Deus. Se não ama, não conhece a Deus. O mesmo texto de 1 João diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 Pedro 4:8-10 diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele então, irmãos, nos deu coisas específicas, capacidades, talentos, coisas, valores, habilidades, para que eu e você pudéssemos abençoar, para que eu e você pudéssemos amar os nossos irmãos. Leandro, mas você não me ama, o que você está pregando não é verdade. Eu já ouvi isso de alguém, como você está ouvindo eu falar para você. E eu falei para aquele irmão, mas por que você então não me ama, já que você acha que eu não te amo? Por que você não me ama? Por que você está só julgando a minha atitude e não tendo a sua atitude? Porque o que está escrito aqui, irmãos, é para todos nós, é para mim e para você também. Eu e você precisamos amar. Não espere nada de alguém, irmãos, vai e faça. Tome atitude, ame o teu irmão, incondicionalmente, escolha amar. Escolha amar, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, irmãos. E 1 Coríntios 13 fala um pouquinho desse amor. Não é só amar, irmãos. Por isso que o cristianismo não é fácil.
Por isso que ser cristão é difícil, não é só amar, porque esse amor precisa ser paciente, precisa ser bondoso, precisa não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não procurar interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor. Esse amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. Esse amor sofre, crê, espera, suporta. E é esse amor que nunca perece, porque é o amor baseado no amor de Deus, irmãos. É um amor baseado no amor de Deus. E é esse amor que nós precisamos viver. E é esse amor que nós precisamos demonstrar. Faça a sua parte. Dê o primeiro passo. Ame incondicionalmente a Deus e as pessoas que estão ao teu lado. Olha para quem está do teu lado aí. Olha que pessoa bonita para você amar. O Paulo olhou para a sogra, ficou difícil, hein? Precisamos amar sem nos cansar, irmãos. Sem nos cansar. Amar a Deus, que é fácil, né? Mas precisamos demonstrar esse amor para os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê força para os desafios da vida cristã, para os desafios de servirmos a Deus e entendermos que, assim como somos amados, devemos amar quem está do nosso lado. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de servir, Pai. Te agradecemos pela consciência que temos, Pai, de sermos amados por Ti, pela consciência e reconhecimento, Pai, que Tu nos alcançou primeiro, com amor, Pai, amor incondicional, amor que não exigiu nada em troca, Pai. Tu mandaste o Teu bem mais precioso para morrer naquela cruz por nós, Pai. E é esse amor que nos constrange, Pai. Esse amor que faz com que, Pai, nós não possamos virar as costas para os nossos irmãos, Pai. Virar as costas para aqueles que precisam, Pai. Nos ajuda a viver esse amor, Pai. É difícil, é um desafio, Pai. Mas que Tu nos dê força e consciência, Pai, para que hoje mesmo, amanhã, a cada dia das nossas vidas, nós possamos viver esse amor. Viver esse amor, Pai. Te amando acima de todas as coisas e amando o nosso próximo, Pai. Dando a vida por esse próximo, Pai. Nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe.